Meus irmãos, boa noite. Hoje vamos fazer o estudo do livro Céu e Inferno. Nós estamos aqui na refutação, né? Vamos estudar os anjos, segundo a Igreja e segundo a doutrina espírita também. Então, segundo a Igreja, os anjos foram criados por Deus, já felizes, já sabedores de todas as coisas, né? Perfeitos, já orindo da felicidade eterna. Os anjos sem nenhuma necessidade de evolução, eles já nasceram puros e bons. E paralelo a essa criação, que segundo a Igreja, nós temos nós, seres humanos, que nascemos simples e ignorantes, carentes ainda de conhecimento e de virtudes, e com a capacidade, né, de adquirir esse conhecimento e essa virtude, segundo a Igreja, numa única oportunidade. Nascidos ao mesmo tempo, feitos no mesmo instante, corpo e alma, chegam ao mundo por uma vez para cumprir aí tudo aquilo que o Evangelho nos pede. E assim a Igreja passou ao longo dos anos da sua existência, né, trazendo essa ideia de que uns seres são criados perfeitos e outros são criados a se tornarem perfeitos, né? Jesus foi muito claro quando disse: sois deuses, não é? O que eu faço, vós podeis fazer. E, segundo essa teologia já superada, nós teríamos uma única oportunidade. Muito bem. Quando nós adentramos a vida, nós nascemos ali muito pequenininhos, precisando de todos os cuidados. Mas, infelizmente, para uns, a morte chega, às vezes, no ato do nascimento. Muitas vezes, antes do nascimento. Muitas crianças desencarnam ainda bem jovens, bem pequenos. Outros desencarnam na idade da adolescência, da juventude, e outros envelhecem naturalmente. Hoje em dia, com as vacinas, com os medicamentos, nós vemos pessoas, né? Nós temos muitos irmãos, mas muitos mesmo, milhares, chegando a 90, 100 anos, não é? Mais de 100 anos. Pessoas que alcançam uma idade bastante longeva, e essas pessoas merecem mais tempo para fazer esse avanço espiritual, a melhoria, aprendizado, mais do que os outros. E aquela criança que morreu ao nascer? E a criança, o jovem, que mal teve a oportunidade de adquirir mais conhecimento e arrebatado da vida, e vai para onde? Se a Igreja diz que para a alma e o corpo, que são criados ao mesmo tempo, a alma só adquire conhecimento através dos sentidos do corpo. Que conhecimento, que evolução, que sabedoria essas almas que partiram tão cedo podem levar com elas.
e cada um tendo oportunidades diferentes sobre esta terra, de conhecimento, de estudo. Umas pessoas que passam toda uma vida sem aprender a escrever, sem aprender a ler. Outras fazem várias faculdades, mestrados, doutorados. Como podemos entender essa justiça divina que privilegia esses seres chamados anjos e nos dá tanto trabalho para nós evoluirmos, e essas pessoas que partem tão cedo não têm essa oportunidade? Então, quando nós imaginamos, não, melhor dizendo, quando nós sabemos, e sabemos com toda certeza, da bondade infinita de Deus, da justiça de Deus, do amor, da misericórdia de Deus, essa concepção entre essa realidade angelical e essa realidade humana se contradiz. Fica totalmente sem sentido, sem justiça. Por que eu tenho que passar tantas situações difíceis para aprender, e um anjo foi criado ali sem ter menor trabalho? Ele não tem o mérito da sua evolução. Eu vou evoluir e vou ter o mérito da minha evolução, porque vai custar o meu trabalho, a minha dedicação. Nós todos, aliás, todos nós. E os anjos não. Os anjos foram privilegiados. E nós observamos a natureza, nós observamos a vida, não é? A gente, quando estuda a história do mundo, nós observamos que não existem privilegiados. Não existem. Todo mundo sabe o que é dor. Todo mundo. Independente do país que nasceu, independente da cor da pele, independente do sexo, independente de ser rico ou pobre, não tem ninguém que desconheça. Nós hoje estamos vivendo uma situação no mundo que nos mostra exatamente isso, que não existem privilegiados. Pessoas no mundo inteiro estão vivenciando a mesma situação. Todo mundo andando com máscara, todo mundo, quem fica doente, uns partem através da doença, outros ficam, mas passam, é bem difícil, não é? E conseguem superar. Outros são obrigados a ver seus entes queridos partir, sem poder visitar, sem poder estar ali ao lado dele, dando a mão. Isso é para todo mundo, independente de ser rico ou pobre. Independente do país, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Olha a misericórdia de Deus aí. Então todos nós estamos vivenciando isso tudo, superando essas dificuldades, para alcançarmos um patamar espiritual, e os outros simplesmente foram feitos já livres de todas as misérias, de todas as dores. Então é muito, muito importante que nós tenhamos em nossa mente o hábito do raciocínio. Quando ler alguma coisa, parar e raciocinar. Se isso tem uma lógica, se está dentro da misericórdia divina, como pode um Deus misericordioso admitir esta situação? Mas, por muito tempo, esta situação foi aceita, não é? Até que veio a doutrina espírita e veio nos dizer que a alma e o corpo, eles não são feitos no mesmo instante. Que quando Deus nos criou simples e ignorante, Ele criou o nosso espírito, não é? Ele cria aqueles espíritos e nós passeamos pelos reinos do planeta, né? Todos os reinos onde nós vamos adquirindo condições até alcançarmos o reino nominal, para que a gente comece realmente a fazer o nosso crescimento espiritual consciente, quando nós criamos a consciência. Então, quando nós nascemos, nós temos uma história pregressa, não é?
Nós temos uma história pregressa e através do espiritismo, através das orientações dos espíritos, nós sabemos de vários irmãos, muitos irmãos, que têm feito essa caminhada espiritual e alcançado aquilo que nós chamamos de espírito puro. Quando são despojados totalmente da materialidade, quando eles adquirem as virtudes, através da luta, do aprendizado e das reencarnações. Nós vemos nítido esse conhecimento anterior que o Espírito traz naquela criança que ninguém consegue explicar, que aos 4, 5 anos toca piano, naquela criança que sabe falar línguas, pessoas com talentos extraordinários, crianças que abrem a boca e cantam com uma pureza, com uma beleza extraordinária, que outros artistas levam anos praticando para alcançar aquilo, e elas já vêm ali prontas. De onde vem aquilo? Porque Deus daria para eles um dom de graça e não daria a outros? Porque uns nascem assim e outros nascem com problemas seríssimos que nós estamos vendo hoje, como as crianças especiais estão aí, aumentando o número cada dia mais. E por que Deus daria a essas crianças uma situação de tal dificuldade? Se não teria antes alguma razão justa para que isso acontecesse. Então nós passamos por todo esse processo para alcançarmos a angelitude, não é? Não é assim que a doutrina diz? Que nós vamos alcançar essa angelitude. Depende de nós, do nosso esforço diário, contínuo, encarnação por encarnação. Para Deus não importa quanto tempo nós vamos levar. Para Ele, que tem a eternidade, o que são 1000 anos, o que são 2000 anos, o que importa para Ele isso? Ele nos dará tantas oportunidades quanto nós precisarmos, porque um amor infinito não acaba. Um amor infinito não acaba. O tempo é infinito, não acaba. O nosso espírito é imortal, não acaba. O nosso corpo, ele tem data de validade, mas o nosso espírito não. Então, após o desencarne, o corpo cessa a sua atividade vital, mas o espírito permanece, porque o gênio é do espírito, o pensamento é do espírito, o sentimento é do espírito. O espírito anima o corpo, mas ele não foi criado junto ao corpo. Ele habita e ele dá vida a inúmeros corpos ao longo das reencarnações, dependendo da nossa necessidade evolutiva. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos fazendo melhores escolhas e vamos evoluindo mais rápido. Não vamos virar anjos da noite para o dia, mas vamos um dia sermos espíritos puros. Quando eu estava fazendo esse estudo, e aqui ele disse: se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Olha o que ele fala. Não fala que o corpo progride. O corpo se transforma de acordo com as condições físicas do planeta. O corpo que nós temos hoje não é igual ao corpo de 1000 anos atrás, porque as condições do planeta são outras, a alimentação é outra. Hoje nós temos vacinas, hoje nós temos medicamentos, hoje nós temos uma condição de conforto maior, não é? Então o corpo vai evoluindo, vai se transformando, melhor dizendo, se adaptando às novas condições do planeta. Mas a alma não. O nosso espírito, ele progride.
ele anda para frente, ele evolui para alcançar a angelitude. Então, se Deus criou um espírito com esta capacidade de alcançar a plenitude, de se tornar um espírito puro, e nós sabemos que os espíritos puros, eles são os secretários de Deus, né? Eles lidam direto com Deus, eles obedecem a Deus. Para que os anjos? Porque Deus teria que criar seres puros se criou seres com a capacidade de se purificar e de alcançar essa plenitude. Muitas pessoas não, a igreja mesmo, num determinado, dentro da sua teologia, então ela diz que são seres que foram criados para adorar a Deus, né? Adorar e servir a Deus. Muito bem. Eu pergunto a vocês, Deus é como os reis da terra? Os reis da terra sempre quiseram ser adorados, né? Que as pessoas abaixem a cabeça, que façam aquelas reverências. Isso é um sentimento humano, de vaidade, de orgulho, de soberba. Deus não tem esse tipo de sentimentos, que são sentimentos relacionados à humanidade. O que Deus tem, o que Ele quer, é ver todos os seus filhos, todos esses espíritos que Ele criou, alcançar o bem, praticar o bem, evoluir. Ele não está esperando que as pessoas fiquem em volta dele reverenciando naquela inutilidade de adoração que não leva a nada. A melhor maneira de se adorar a Deus é a luta constante que nós temos de transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de trabalhar na caridade, de lutar todos os dias para conquistar as virtudes que nós precisamos, não é? Muito nós precisamos, não é? E Ele nos deu um planeta maravilhoso, nos deu um corpo dentro das nossas necessidades. Hoje eu estou uma senhora, mulher, dentro de uma necessidade que eu preciso. Amanhã vou ter que fazer outros avanços, outros aprendizados. Precisarei estar num outro corpo que vai servir a esse espírito numa necessidade, da necessidade de crescimento. Eu não sou um corpo, eu sou um espírito. Nós não somos corpos, somos espíritos. Então o espírito, a nossa alma, ela não vem junto com o corpo. O corpo vem, o espírito já existe. Já existe uma pátria espiritual. Entre uma reencarnação e outra, nós nos relacionamos com outros irmãos desencarnados, algumas vezes com os encarnados também, porque nós sabemos que essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material não cessa nunca, né? Nós estamos sempre nos auxiliando e às vezes, né, infelizmente, nos obsidiando também. Mas aí cabe a cada um fazer a sua escolha. Nós somos livres, né? Nós somos livres para fazer essa escolha. Então, quando Deus criou o mundo, né? E na teologia da igreja conta 6.000 anos, mas a ciência já provou que, obviamente, já provou incansavelmente que 6.000 anos diante do tempo que o planeta tem não é absolutamente nada. Muitos povos existiram muito antes de 6.000, muito antes de 6.000 anos. Então, nós temos que usar o nosso raciocínio, né? Pensar, estudar, buscar
para aprendermos de uma maneira segura, não é? E não é buscar só dentro da doutrina, não, porque a ciência está aí, e Kardec valorizava muito a ciência, e nós temos que valorizar a ciência e buscar, né, essas informações também em livros científicos, para que a gente possa criar verdade dentro da gente com fatos. Nós temos que ter muito cuidado em o que eu creio, porque eu creio, onde eu vi isso, como é isso, perguntar constantemente, questionar sempre, mas questionar buscando, estudando. Não é questionar para ser do contra, isso aí isso absolutamente não adianta nada. Nós temos assim, Jesus disse: buscai e achareis, não é? Então vamos buscar, através de livros científicos, através do livro da doutrina, de outras religiões, vamos fazer comparações, vamos refletir, e nós vamos encontrar um denominador comum, alguma coisa que nos convença mesmo, olha, realmente é isso, não tem mais como a gente refutar. A ciência, ela tem esse cuidado de testar, ela custa bater o martelo, né? Porque ela quer olhar de todos os lados, como Kardec fez com a doutrina. Kardec, no Livro dos Espíritos, nós vemos perguntas se repetindo, sendo feitas de outra maneira. Por quê? Porque ele queria fechar todos os pontos em volta de uma ideia. Tal a responsabilidade desse espírito. Tá bom? Então, vamos, ao estudar a doutrina, né, nos livros, nos romances, a doutrina é muito rica, né? A nossa literatura é muito, muito rica. E não só a codificação, mas todos os livros que chegaram até nós em volta dessa codificação, trazendo mais explicações, respondendo mais perguntas. Então, assim que a gente deve seguir, sempre buscar uma fé raciocinada, ponderar sempre, tá? Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar nosso estudo dizendo a vocês que possamos aproveitar no estudo de Kardec a força para que a gente possa compreender os momentos em que estamos vivendo, não é? Reflexionar sobre esses momentos, nos prepararmos, porque esses momentos estão acabando e nós vamos poder estar novamente juntos, mas sempre caminhando e continuando em busca da nossa perfeição, evoluindo, insistindo sempre, sem desistir jamais. Não é fácil. Esse momento agora mostrou pra gente que não é fácil, mas não é impossível, porque se assim fosse, Deus não nos teria colocado aqui. Ele que sabe todas as coisas, sabe muito bem o que cada um de nós precisa, e sabe o que nós, enquanto humanidade, estávamos precisando, e o remédio veio. Vamos ser inteligentes e aproveitar, e deixar que esse remédio trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, e continuar evoluindo até a angelitude. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Muita paz.